E aí, recebeu uma citação judicial pelo correio e não sabe o que fazer? E mais, será que citação e intimação da justiça enviada pelo correio não é coisa do passado? Não é. Saibam que ainda hoje muitas citações judiciais são enviadas pelo correio e pelo Código de Processo Civil, esse tipo de citação continua sendo a regra. Bom, mas antes de eu continuar a falar tudo sobre esse tema, eu vou pedir uma coisa para vocês. Se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Papo de Oficial, se inscreve, ativa o sininho para vocês serem avisados dos meus próximos vídeos, porque tem muito vídeo útil por aqui. E também, pessoal, deixa seu like, é bem importante para mim. Então vamos lá para o tema central desse vídeo. Como na prática acontece esse tipo de citação pelo correio? Da seguinte maneira, através de uma carta registrada com aviso de recebimento, que é conhecido aí como AR. E esse AR é assinado pela pessoa que recebe a correspondência. Mas daí vem a primeira dúvida: quem é que pode assinar esse AR em uma citação judicial? Aqui nós temos uma primeira polêmica. Por quê? Porque o artigo 248 do Código de Processo Civil, no seu parágrafo 1º, diz o seguinte, que o carteiro exigirá que o citando assine o recibo. E nós temos também aí a súmula 429 do STJ no mesmo sentido. Mas na prática nós estávamos presenciando o seguinte: muitos ARs costumam ser assinados por outras pessoas, por exemplo, outras pessoas que moram na casa ou até mesmo funcionários da casa. E essas citações vinham sendo aceitas pela justiça, vinham sendo consideradas válidas, mas uma grande dúvida começou a surgir após uma decisão recente do STJ. Eu vou até deixar o julgado para vocês aqui nos comentários do vídeo, que é uma decisão do dia 22 de junho de 2020. E essa decisão diz o seguinte: ela considerou a letra seca da lei e disse que a citação de pessoa física, atenção, citação de pessoa física, quando realizada pelo correio, se dá com a entrega da carta diretamente ao citando, e a assinatura deve constar do AR, sob pena de nulidade, citando os artigos 248, parágrafo 1º do Código de Processo Civil e também o artigo 280 do Código de Processo Civil. Bom, conforme eu falei para vocês, essa citação aí, mesmo quando o AR não era assinada pelo próprio citando, ela vinha sendo aceita desde que ficasse comprovado que o citando havia tomado ciência inequívoca daquilo que era contido no processo. Mas, como hora ou outra, a gente via aí citação sendo anulada ou até mesmo não se podendo decretar revelia no processo, justamente porque o AR não havia sido assinado pelo próprio citando, alguns advogados começaram a pedir que a citação via correio se desse por ARMP, que significa aviso de recebimento em mão própria, quando o aviso de recebimento é assinado pelo próprio réu. Mas então, diante de toda essa miscelânea, como que a gente pode dizer que essa citação judicial via correio está acontecendo hoje? E eu vou deixar aqui de uma maneira bem didática, tá legal? Então vamos lá. Número 1. Citação via correio de pessoa física que não more em condomínio edilício ou loteamento com controle de acesso. Nesse caso, a carta de citação deverá ser entregue pelo carteiro ao citando
e o aviso de recebimento deverá ser assinado por ele, para que assim a citação judicial possa produzir todos os efeitos legais. Número 2. Citação via correio de pessoa jurídica, isto é, de empresa. Nesse caso, o Código de Processo Civil adotou a chamada teoria da aparência, que está prevista aí no artigo 248, parágrafo 2º, determinando que se o citando for pessoa jurídica, a carta aí da justiça, ela poderá ser entregue e o AR poderá ser assinado pela pessoa que tenha poderes aí de gerência ou administração geral ou até mesmo pelo funcionário responsável pelo recebimento das correspondências. Quer dizer, não precisa ser necessariamente o representante legal da empresa. Número 3. Citação via correio de pessoa física que resida em condomínio edilício ou loteamento com controle de acesso. Olha só, nesse caso a gente vai aplicar a regra do artigo 248, parágrafo 4º do Código de Processo Civil. E, nesse caso, a carta de citação da Justiça poderá ser entregue e o AR poderá ser assinado pelo funcionário responsável aí pelo recebimento das correspondências na portaria, pelo funcionário da portaria desses condomínios. Mas olha só, pessoal, como esse parágrafo 4º foi feliz. Por quê? Porque ele disse que esse funcionário aí responsável pela portaria, pelo recebimento das correspondências, ele pode se recusar a receber a carta aí da justiça, se declarar por escrito e sob as penas da lei que o citando está ausente do local. Por quê? A gente sabe que acontece muitos casos aí de pessoas que mudam, né? Isso acontece bastante. Apesar de ser muito importante, na prática, essa determinação nem sempre é aplicada como se deve. E por quê? O Código de Processo Civil antigo, ele não permitia que ações de execução tivessem a citação realizada via correio. Mas isso mudou com o novo Código de Processo Civil. E no Brasil existe uma quantidade muito grande de ações de execução. Então o que acontece? Muitas pessoas são citadas via correio nessas ações de execução. E às vezes essas citações chegam naqueles grandes condomínios residenciais, com muita gente, muito morador, muitas torres. E nem sempre é possível fazer uma triagem adequada quando chegam as correspondências até esses condomínios. Muitas vezes esses condomínios recebem uma quantidade muito grande de correspondências, uma quantidade diária muito grande. E avisos de recebimento acabam sendo assinados mesmo quando os citandos não moram mais naquele local. E aí o processo tem continuidade, a pessoa é dada por citada. E aí, os oficiais de justiça, olha só como isso influencia no trabalho do oficial de justiça. Os oficiais de justiça recebem, então, um mandado de penhora de bens. Por quê? Porque a gente sabe que na ação de execução a pessoa é citada para pagar aí dentro de um determinado período e se não o fizer, ela pode ter os seus bens penhorados. E o oficial de justiça chega então ao local com esse mandado de penhora de bens, mas somente nesse momento ele descobre que, na verdade, o executado não mora mais naquele local e que, na verdade, ele não morava desde quando o AR foi assinado. Então, a gente conclui que, na verdade, o aviso de recebimento nem poderia ter sido assinado. Vamos então para mais uma hipótese? Hipótese número 4. Citação via correio em processos que tramitam nos juizados especiais cíveis. O artigo 18 da Lei 9.099 traz uma regra para citação via correio de pessoa física, que prevê, nesse caso, o ARMP,
o aviso de recebimento em mão própria, que eu falei para vocês que é aquele que só pode ser assinado pelo próprio citando, e prevê uma outra regra para a citação via postal da pessoa jurídica. E nesse caso, a entrega poderá ser feita aí pela pessoa responsável pela recepção, devendo ser devidamente identificada. Vocês perceberam que apesar da gente estar falando dos juizados especiais, que deveria ter uma forma aí mais ágil, menos burocrática, foi previsto o ARMP, AR de mão própria. Então quer dizer, algo que deveria ser menos burocrático ficou na prática mais burocrático. Dessa constatação surgiu então o enunciado 5 do FONAGE, dizendo o seguinte: que a correspondência ou a contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor. Situação número 5 agora. Citação / notificação via correio na Justiça do Trabalho. Essa notificação está prevista no artigo 641, parágrafo 1º da CLT. Essa é a mais simples de todas. Basta que a correspondência registrada com AR seja entregue no endereço do reclamado. E agora, para fechar, onde mais entra o oficial de justiça nesse tipo de citação via correio? O oficial de justiça, pessoal, entra quando esse tipo de citação falhar, como diz o artigo 249 do Código de Processo Civil, incluindo aí o caso de o citando residir em local não atendido pelo sistema de entrega domiciliar de correspondência. Daí vocês podem ficar pensando, então significa que o oficial de justiça tem que chegar aonde o correio não consegue chegar? É isso mesmo, pessoal. É exatamente isso que diz o artigo 247, inciso 4 do Código de Processo Civil. Então, vocês puderam ver aí que mesmo a citação via correio acaba influenciando de forma indireta e, por que não dizer, até mesmo de forma direta, o trabalho dos oficiais de justiça. Bom, espero que esse vídeo tenha sido bem esclarecedor para vocês, que vocês tenham conseguido entender um pouco melhor da citação via postal, tanto a parte legal como a parte prática. E mais uma vez eu vou pedir então, deixa o like aqui no vídeo, tá, pessoal? E se vocês quiserem acompanhar os assuntos de uma forma um pouco mais aprofundada, me segue também lá no Instagram, o @papo.d.oficial. Então é isso, até mais, até o próximo vídeo.